A paz do Senhor Jesus Cristo. A história de Daniel na cova dos leões é uma das narrativas mais poderosas da Bíblia. Ela nos ensina sobre fé inabalável, a soberania de Deus e como Ele honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo diante da adversidade. Para entender plenamente esse evento, precisamos explorar o contexto histórico, as escolhas de Daniel e o resultado milagroso dessa experiência. Daniel era um dos exilados judeus levados para a Babilônia quando o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Apesar de viver em um ambiente pagão, Daniel manteve sua fidelidade a Deus. Desde jovem, ele se destacou por sua sabedoria e integridade. Daniel 6,3 nos diz: Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Sua vida exemplifica como a fidelidade a Deus pode trazer favor, mesmo em circunstâncias adversas. No entanto, a ascensão de Daniel provocou inveja entre os outros líderes do reino. Esses homens conspiraram contra ele, sabendo que sua única fraqueza era sua devoção a Deus. Em Daniel 6,5, eles disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aqui, vemos como a integridade de Daniel era tão firme que até seus inimigos reconheciam sua fidelidade. Os conspiradores convenceram o rei Dário a emitir um decreto que proibia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. A punição para quem desobedecesse era ser lançado na cova dos leões. Mesmo sabendo do decreto, Daniel continuou suas orações diárias, como era seu costume. Em Daniel 6,10 lemos: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Essa atitude de Daniel nos ensina que nossa fidelidade a Deus não deve depender das circunstâncias. Ele poderia ter orado em segredo ou suspendido suas orações temporariamente, mas escolheu ser fiel, independentemente do risco. Daniel compreendia que sua lealdade a Deus era mais importante do que sua própria segurança. Os conspiradores rapidamente denunciaram Daniel ao rei. E, apesar de Dário lamentar sua decisão, ele foi obrigado a cumprir o decreto. Antes de lançar Daniel na cova dos leões, o rei declarou: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel 6,16. É interessante notar que, mesmo não sendo um crente, o rei reconhecia a fidelidade de Daniel e o poder de seu Deus. Durante toda a noite, o rei não conseguiu dormir, demonstrando sua preocupação com Daniel. Na manhã seguinte, ele correu até a cova e, com voz aflita, chamou: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões. Daniel 6,20. A resposta de Daniel foi um testemunho impressionante do poder de Deus. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Daniel 6:21-22. O livramento de Daniel foi um milagre. Leões são predadores vorazes, mas Deus interveio para proteger seu servo fiel. Esse evento reforça a verdade de Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Dário ficou tão impressionado que não apenas ordenou que Daniel fosse retirado da cova sem nenhum ferimento, mas também puniu os conspiradores e suas famílias. Mais importante, o rei emitiu um decreto exaltando o Deus de Daniel. O Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Daniel 6:26. Essa história nos oferece lições profundas. Primeiro, ela destaca que a fé em Deus deve ser inabalável, mesmo diante de ameaças e perseguições. Segundo, mostra que a integridade e a fidelidade de um indivíduo podem impactar até mesmo um reino pagão. Por fim, ensina que Deus é soberano e capaz de livrar seus servos das situações mais difíceis. A experiência de Daniel aponta para a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Hebreus 13:5 nos lembra: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim como Daniel confiou em Deus e experimentou o seu livramento, também podemos confiar que Ele está conosco em todos os momentos. A história de Daniel na cova dos leões nos inspira a viver com fé, coragem e convicção. Deus não apenas livrou Daniel,
mas usou sua experiência para revelar seu poder a um reino inteiro. Que possamos aprender com esse exemplo e viver uma vida que glorifique a Deus, mesmo em meio a desafios. Amém e amém. Se gostou, peço que se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares.